Muitas mulheres não sabem lidar com os homens apenas por não entender que os homens são diferentes das mulheres e existe uma razão para isso. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Olivia. E eu vejo que muitas mulheres não entendem a natureza masculina, que elas não entendem a natureza feminina, que é a masculina. E não entendem que muitas vezes elas estão projetando nos homens a sua própria natureza. Eu já falei aqui em alguns vídeos, já falei algumas vezes, que a natureza da mulher é oscilante e alternante. Mas a do homem é estável, a do homem é objetiva, o homem vive no mundo concreto. Diferentemente da mulher, a mulher, por ter uma natureza oscilante, vive alternando entre o mundo externo e o mundo interno, o mundo externo e o mundo interno. Ela não repousa na estabilidade do concreto, diferentemente dos homens. E, como eu já falei em outro vídeo também, eu vou fazer um vídeo só sobre a simbologia dos sexos, mas já falei muito sobre simbologia em outro vídeo. E qual é a simbologia que diferencia o feminino do masculino? É basicamente a simbologia que está exposta no corpo. O corpo do homem tem os órgãos sexuais para fora, o pênis é para fora, o testículo é para fora, o peito é aberto, né? O peito está pronto para receber o real. Já o corpo da mulher tem os órgãos sexuais para dentro, a vulva é para dentro, o útero é para dentro. Os ovários, que seriam o correlato dos testículos, são para dentro. E o peito da mulher é macio para receber. Ou seja, o movimento simbólico da mulher é o de recepção. E o movimento simbólico do homem é o de penetração, é o de ação. Ok, mas por que é assim? Eu já falei em vídeos passados sobre a oscilação natural feminina, a oscilação hormonal feminina. E mostrei como ela é completamente diferente da interação hormonal masculina. O hormônio masculino principal é a testosterona. E a testosterona é extremamente estável no corpo masculino. Vou colocar aqui rapidamente o gráfico da testosterona no corpo masculino e logo depois o gráfico dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona principalmente, no corpo feminino. Gente, é completamente diferente. E hormônio, como eu também já falei, não é só a substância que sintetiza e que faz funções muito importantes no corpo humano, para questões fisiológicas, mas também influencia no comportamento dos sexos. E o que a testosterona faz no homem, né? Que comportamentos são esses que a testosterona influencia? Bom, como a testosterona é um hormônio para ação, é um hormônio para atenção do ambiente, é um hormônio de excitação, de busca por movimento, de busca por conquista, inclusive, conquista territorial. Então, a testosterona faz com que o homem esteja preparado para a luta o tempo inteiro. Claro que não de maneira excessiva, até porque de maneira excessiva, o estresse excessivo do ambiente faz com que o homem sintetize outros hormônios que podem ser maléficos, inclusive para a sintetização de testosterona. Mas, e eu vou falar melhor sobre isso depois, mas o estresse não é negativo para o homem. O nível não crônico de estresse é bom para o homem, para a sintetização de testosterona, o que ainda fortalece a percepção de que o corpo do homem é um corpo para ação, para movimento. Além disso, a testosterona também influencia na força muscular, na capacidade do sistema circulatório. Mas a força muscular, perceba, também está ligado com ação e movimento. Né? Mais uma vez, se coaduna com a percepção de que o corpo masculino é um corpo de ação e movimento. E eu estou repetindo isso, depois vai ficar bem claro o porquê. Mas o fato é, o corpo da mulher, por ser de oscilação, e por a mulher gestar o externo e precisar desse momento de gestação, eu não falo aqui só da gestação literal, mas de uma gestação simbólica do externo, o corpo da mulher não aguenta o mesmo nível de pressão, de estresse que o corpo do homem. Como eu falei, em um nível não crônico, o corpo do homem sintetiza hormônios de maneira que ajuda na sintetização de testosterona também. O corpo da mulher não. Além de que a produção de cortisol, que é o chamado de hormônio do estresse, acontece 30% maior na mulher, quando a mulher tem o mesmo comportamento de estresse, está submetida ao mesmo meio estressante que o homem, com um agravante a mais, que é o corpo da mulher demora para sintetizar e para eliminar, digamos assim, né, para completar o ciclo desses hormônios de estresse, que o corpo do homem não demora. Em outras palavras, o corpo do homem atua melhor sob o estresse, e o corpo da mulher se estressa mais sob as mesmas condições, segura mais esse estresse, ou seja, se mantém mais tempo influenciada sobre esses hormônios, e isso influencia diretamente na sua sintetização de estrogênio, que é o hormônio que faz a mulher se relacionar melhor com o meio,
estar mais para cima, se manter mais ativa, enfim. Então, a produção de testosterona no homem faz com que ele adote comportamentos de exploração do meio e conquista. Como eu falei, o homem tem essa simbologia da penetração. Então, essa simbologia da penetração faz com que ele queira penetrar o real, queira penetrar o mundo externo, queira conquistar o mundo. É por isso que os homens precisam de certo prestígio social para se sentirem bem. Inclusive, a testosterona aumenta também essa competitividade masculina, porque, afinal de contas, se existe o externo e se quer conquistar o externo, não dá para todo mundo conquistar igual, né? Além disso, um nível maior de testosterona torna o homem mais conquistador nesse sentido, de querer obter mais, mas também torna o homem mais forte, mais competitivo. Basicamente, a testosterona é o que faz com que o homem deseje conquistar a mulher pelo desafio também. Então, a forma de conquista feminina e masculina são muito diferentes por causa do funcionamento de cada um dos sexos. Então, por exemplo, quando se diz para uma mulher, se mantenha conquistável, né, faça com que esse homem queira te conquistar, não entregue o ouro tão fácil, não se diz isso por uma mentalidade machista, ou não se diz isso porque os tempos antigos, não! Se diz isso porque se entende o funcionamento masculino. Porque se entende que a testosterona atua para a conquista, mas existem outros hormônios e neurotransmissores que estão direcionados para essa conquista, de maneira que, quanto mais rápido o homem consegue, menor é a capacidade de síntese, por exemplo, de serotonina, de ocitocina em relação àquela mulher. Um detalhe interessante, uma curiosidade interessante, é que a produção de ocitocina em relação ao outro, que é o chamado hormônio do amor, na mulher ocorre após o sexo. Independentemente de quem foi aquele homem antes para ela, ela vai produzir ocitocina em relação a ele depois do sexo. No homem, a produção cai depois do sexo. Então o homem precisa construir, conquistar aquela produção de ocitocina em relação àquela mulher antes do sexo. Bom, esse é assunto para outro vídeo. Mas o fato é, os homens são guiados por essa necessidade de conquistar, o que faz com que eles tenham também uma necessidade natural de idealizar a própria heroicidade, a própria capacidade de conquista no mundo. Os homens desejam internamente, profundamente, se ver como heróis. Não heróis de uma mulher apenas, mas heróis no mundo. E a mulher que eles desejam que esteja do seu lado é uma mulher que ajude nessa idealização masculina, né? Que ajude nessa narrativa interna de serem heróis. É por isso que tudo se junta, gente. Tudo que eu falo aqui é extremamente coerente, porque eu conheço o funcionamento do homem e conheço o funcionamento da mulher. Quando eu falo, por exemplo, que a mulher deve agir assim ou assado, não é com base em uma cartilha de etiqueta moral, é com base por conhecer o homem, eu sei que aquilo vai ativar essa necessidade de idealização que o homem tem. Bom, outra característica que é muito interessante na testosterona é que quanto maior a quantidade de testosterona no sangue, menor é a capacidade cognitiva do homem. E existem estudos que mostram, e nem precisaria de estudo, qualquer pessoa que vive na realidade percebe isso, que mostram que mulheres bonitas aumentam a quantidade de testosterona no homem. Então, o homem, quando está perto de mulheres bonitas, sim, tendem a ficar mais bobos, sim, tendem a ficar menos racionais, menos frios. E é por isso também que eu falo, inclusive falei no vídeo passado, sobre a importância de a mulher manter no seu casamento a atratividade sexual para o seu homem. Por quê? Porque a testosterona nesse homem precisa atuar e ser direcionada para o bem do casal. A mulher, acredite, a mulher não quer um homem que tenha testosterona baixa. Apesar de hoje em dia isso ser bem comum. Vou fazer um vídeo só sobre as mudanças dos novos comportamentos no homem e na mulher. Mas o fato é, para a mulher sentir admiração e desejo genuíno por aquele homem, ela precisa ver nele características de um homem que está hormonalmente saudável, ou seja, de um homem que está sintetizando bem testosterona, que está direcionando bem os comportamentos dessa testosterona. E, por exemplo, um homem que não consegue ter um direcionamento saudável desses comportamentos, é um homem que muitas vezes vai ficar agressivo, vai ficar violento, porque a testosterona também faz isso. Então, um homem que tem muita testosterona não é um homem agressivo e violento.
Um homem agressivo e violento é um homem que não está direcionando a sua testosterona para a conquista material, para a conquista do meio, para a conquista da sua mulher, como deveria. Em outro vídeo eu vou falar sobre a natureza conquistadora do homem e controladora da mulher, como elas se complementam e o que deve ser feito num casal. Mas o que eu vou deixar já pincelado aqui é: o homem precisa estar constantemente conquistando a sua mulher para se sentir bem naquele relacionamento. Bom, eu espero que esse vídeo tenha clareado muitas coisas. Para mim, clareou muito esse conhecimento. Entender o funcionamento masculino me fez perceber que os homens não são como as mulheres e não adianta esperar que sejam. E eu sei que mulheres sábias e inteligentes utilizarão esse conhecimento para o melhor aproveitamento e direcionamento dos seus relacionamentos.